Bom dia, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto deste domingo, dia 4 de agosto, Atos 26, 22 e 23. Tendo, pois, alcançado socorro da parte de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada, senão o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, como o Cristo devia padecer, e como seria ele o primeiro que pela ressurreição dos mortos devia anunciar a luz a este povo e também aos gentios. Depois de ter sido agredido e quase linchado, Paulo é salvo pelas autoridades romanas e levado preso. E ele poderia, de acordo com o relato bíblico, nas palavras de Festo, de Félix e de Agripa, três autoridades que ouviram Paulo, na palavra deles, Paulo deveria ser solto. Pela vontade dele, Paulo deveria ser solto. Mas ele não poderia ser solto, porque os judeus estavam buscando matá-lo. E se ele fosse solto, com certeza ele seria linchado. E então ele apela para César para ir para Roma. Então neste discurso de defesa que ele faz diante de Agripa, é que ele vai dizer estas palavras. E eu quero me apropriar desta porção quando ele diz o seguinte, que ele não falou nada além daquilo que os profetas e Moisés haviam falado. Que Jesus havia de vir, que Jesus havia de morrer e que Jesus havia de ressurgir. E ele então está declarando isso no verso 23, isto é, como o Cristo devia padecer e como ele seria o primeiro que pela ressurreição dos mortos devia anunciar a luz a este povo. Então, o que eu quero destacar neste texto é exatamente isso, falar apenas aquilo que deve ser falado. Muitas vezes temos ouvido pessoas falarem além daquilo que é necessário. O que é necessário? Aceitar a Jesus. O que é necessário? Seguir os mandamentos de Jesus. Então, a nossa pregação, ela não precisa ter muitos rodeios, porque ela se torna cansativa, repetitiva e demorada. Por isso, é importante citar apenas aquilo que vai fazer a diferença. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltou para os céus e enviou o Espírito Santo para que estivesse conosco. E a partir dessa ação do Espírito Santo é que nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. O que Paulo declara diante das autoridades romanas é que ele foi fiel à palavra de Deus. E o mais interessante é que ele foi fiel antes mesmo de se converter. Porque quando ele perseguia a igreja, ele perseguia achando que estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e que diz para ele que ele não estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Quando Paulo cai e pergunta, quem és tu? E Jesus
E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, até naquele momento de perseguição, Paulo entendia que estava sendo correto diante de Deus. Mas quando ele descobre em Jesus que ele está caminhando por um caminho enganoso, ele agora começa então a falar verdadeiramente aquilo que deve ser falado. A fidelidade à palavra deve ser a nossa meta sempre. Que este domingo possa ser abençoado e abençoador. Amém.